A Guerra do Paraguai é uma guerra tola, sórdida e desnecessária, como a maioria delas. Uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Porque a historiografia brasileira a respeito da Guerra do Paraguai era muito vagabunda, praticamente não existia. This is the most devastating war in post-colonial South American history. Aquilo foi um genocídio. Nós não tivemos o genocídio como intenção, mas nós tivemos o genocídio como efeito. História é escolha. Depois de 40 anos independente de Portugal, o Brasil é um gigante. Rural, pobre, analfabeto e escravo. Um país escravocrata, um país selvagem, analfabeto, de hábitos toscos. O país tem escravos, tem muita aristocracia. Um país com uma dependência, uma pobreza muito forte, com condições de saúde pública inexistentes e sem escola. É que tem aquela tese de que o Brasil tem uma história mansa e pacífica, né? Que o Brasil é a terra do homem cordial. Em 1864, o Brasil é uma monarquia controlada por um homem de 38 anos, que está no trono desde os 14. Dom Pedro II. O Brasil enfrenta uma grave crise econômica e o sul do país começa a trazer notícias preocupantes. O sul do Império Brasileiro faz fronteira com 3 repúblicas: Uruguai, Argentina e Paraguai. O Uruguai está em guerra civil. Brasil e Argentina se unem para colocar o uruguaio Venâncio Flores no poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos. Só que bloqueando a saída do Paraguai para o mar. Com esse novo cenário, o Paraguai, para usar a Bacia do Prata, precisa negociar com as 2 maiores potências da região. Paraguai ou estava com Argentina contra Brasil ou com Brasil em contra Argentina, pero nunca al mismo tiempo con las 2 potencias mayores de la región. O Paraguai é governado por um também jovem de 32 anos, Francisco Solano Lopes. The war had one commander from the beginning to the end on the Paraguayan side. Solano Lopes havia arregimentado as suas forças, dando-lhes a certeza de que lutavam pela liberdade, por uma causa justa e pela pátria. Então isso fazia com que eles fossem indômitos. He conducted the adventure as a military adventure. Nos últimos 10 anos, o Paraguai fez seu exército crescer de 10 mil homens para quase 100 mil combatentes. Construiu uma linha férrea, a primeira da América do Sul, para ligar a capital a um campo militar. E também a primeira linha de telégrafo para se comunicar com a sua principal proteção no Rio Paraguai, o Forte de Humaitá. Porque tuvo todo el poder en sus manos e não midiu exatamente suas limitações. Antes de atacar, Solano Lopes tenta conversar com o Brasil, mas Dom Pedro II não responde à carta que Solano Lopes envia. That is when Paraguay is forced to take action. Pela primeira vez em sua história independente, o Brasil tem seu território invadido. Através do Rio Paraguai, soldados invadem Corumbá, no Mato Grosso. O exército paraguaio avança. Outra frente do exército chega ao Rio Grande do Sul e toda a cidade de Uruguaiana foge. O Paraguai invade o Brasil, mas é só o começo.
Pressionado pelas tensões políticas do Rio da Prata, Solano Lopes está em guerra com o Brasil. Manda seu exército tomar o sul do Mato Grosso, região que quer anexar ao território paraguaio, e o Rio Grande do Sul, para chegar até o Uruguai. Assim, ele tem mais força para negociar com Dom Pedro II e restabelecer a sua saída para o mar. Só que Dom Pedro II não se rende. E em vez de negociar com Lopes, procura Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, e Venâncio Flores, presidente que colocou no poder no Uruguai, e forma, em 1º de maio de 1865, a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. 11 de junho de 1865, Corrientes, Argentina. Começa a maior batalha naval da história da América do Sul. A formação dos estados na região da Bacia do Prata é a grande causa da Guerra do Paraguai. A Bacia do Prata é constituída pelas águas dos rios Paraguai, do gigante rio Paraná, que vem do Brasil, e do rio Uruguai. O grande problema de Solano Lopes nesse momento é que os navios brasileiros comandados pelo almirante Barroso bloqueiam sua saída para o mar, o que causará a morte econômica do Paraguai. 9 navios brasileiros na margem do Riachuelo. 9 navios paraguaios se preparam para a emboscada. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início da batalha, mas uma decisão do almirante Barroso vira o jogo para o Brasil. Ele parte para cima dos vapores paraguaios e muda o rumo da batalha. O Brasil vence e mantém o controle da Bacia do Prata. Anos depois, Dom Pedro II manda produzir um quadro épico sobre a batalha. E embora o quadro seja maravilhoso, ele cheira mofo historiograficamente falando, né? Não foi assim que as coisas se passaram ali. Toda a história é fabricada. O Dom Pedro espertamente tentou fabricar a história brasileira, a sua versão oficial, que a gente continua acreditando até hoje, né? Saldo da Batalha do Riachuelo. O Paraguai tem 4 navios e 6 chatas afundadas e cerca de 300 mortos em combate. O Brasil tem 1 navio afundado e perde 100 homens. Os aliados mantêm o controle na Bacia do Prata e Solano está acuado em seu território. Solano começa a perder o controle da situação. A Tríplice Aliança se fortalece. Quem vai invadir o Paraguai agora é o Brasil. Para completar o exército brasileiro, Dom Pedro II cria a campanha Voluntários da Pátria, homens que se alistam para lutar no Paraguai. Então, além de tudo, é uma guerra lutada por ex-escravos, escravos libertos, indígenas e voluntários da pátria, né? Porque voluntários da pátria é uma piada sensacional, né? O próprio imperador se nomeia voluntário da pátria número 1. Muitos desses voluntários da pátria não eram exatamente voluntários, vinham agrilhoados, né? Vinham presos e aí eram apresentados como voluntários da pátria. Muitos dos cativos eram vendidos para substituir o branco que não queria ir lutar. Quer dizer, no momento que você pudesse comprar um escravo que fosse lutar no seu lugar, estava bem representado. 16 de abril de 1866. Com uma grande maioria de brasileiros, o exército aliado pisa em território paraguaio. O Brasil, sem sofrer resistência, monta seu acampamento militar. Mas o Paraguai não se rende e quer expulsar os invasores. E é nesse momento que o Paraguai começa a montar sua emboscada. Está almoçando ali com os chefes o general Osório. A tropa que está mais na frente começa a debandar, começa a correr para trás para conseguir algum apoio e aí tem a matança. Em 24 de maio de 1866, os paraguaios invadem o acampamento brasileiro.
e tem início a maior batalha da Guerra do Paraguai, a Batalha de Tuiuti. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início do confronto. Como resultado da Batalha do Tuiuti, o Paraguai perde 13 mil homens, o melhor de seu exército. Os aliados, juntos, perderam 4 mil homens. Setembro de 1866. O Brasil continua acampado em Tuiuti e o Paraguai se protegendo no quadrilátero em volta da fortaleza de Humaitá. 2 anos de guerra. O Brasil continua preso em seu acampamento e o Paraguai se fortalecendo em Humaitá. Vai começar a série de batalhas conhecida no Brasil como Dezembrada e no Paraguai como Dezembro Negro. Caxias precisa tomar Assunção e para isso conta com 20 mil brasileiros e 5 mil argentinos. O Paraguai protege a capital com 5 mil homens. A esquadra brasileira derruba a fortaleza de Humaitá. Foi uma batalha terrível por uma fortificação que a engenharia militar brasileira cedeu ao Paraguai anos antes, já naquele barril de pólvora que era aquela bacia do Prata inteira ali, né? Às margens do rio Itororó, a primeira batalha que o Paraguai resiste bravamente. Quem ataca nessa guerra até um determinado momento leva desvantagem. Porque o terreno não era favorável ao ataque, era favorável à defesa. 5 dias depois, Caxias avança sobre o rio Havaí, numa batalha épica, retratada posteriormente por Pedro Américo. Por fim, em Lomas Valentinas, Caxias destrói o que resta do exército paraguaio. Depois de um tempo, virou a guerra do Brasil contra o Paraguai. E o Brasil a manteve deliberadamente. 1º de janeiro de 1869. Caxias toma a capital Assunção. Mas a cada investida de Caxias, Solano foge, montando acampamento com seus filhos e sua esposa, Elisa Lynch. Solano Lopes dá ordens para que as cidades paraguaias sejam abandonadas à medida em que o exército inimigo avança. Assim, ele pretende evitar a vingança brasileira e um massacre ainda maior. Janeiro de 1869. Com a capital tomada, o Paraguai não representa mais perigo aos aliados da região do Prata. E para Caxias, é o fim da guerra. Mas Dom Pedro II está obcecado atrás de Solano Lopes. From that point on, it was a war of vengeance against o Mariscal Lopes. Sem Caxias, o comando vai para o seu genro, o francês Conde de. Nesse conflito, ficou claro o quão violento e eventualmente sanguinário até o Brasil pode ser. Enquanto continua sua fuga, Solano Lopes usa o que sobrou da população para retardar o avanço brasileiro. Cumprindo ordens de Solano, o general Cabaleiro comanda crianças para lutar com o exército inimigo. Teve um grau de crueldade e violência do exército brasileiro, né, desmedido. 16 de agosto de 1869, a última grande batalha da Guerra do Paraguai. A Batalha de Acosta New. 4 mil homens do exército brasileiro massacraram cerca de 200 mulheres e crianças. Então, quando a tropa chega em cima, é uma tropa que está lutando há 4 anos e meio. Chega sobre essas pessoas, não dá tempo de saber se era criança ou não, e quando sabe que é criança, já está envolvido e aí é a matança. En la guerra se aplicó una crueldad inútil para niños indefensos y además de indefensos, absolutamente desnutridos, casi en estado de inanición. Quem envia crianças para uma guerra contra soldados profissionais, o que pode ocorrer? Agora, no momento em que ele está ali, ou a tropa de infantaria chega e olha e vê uma criança que não tem condições de erguer um rifle, também não deveria atirar.
O Solano colocou crianças na linha de frente para retardar o avanço brasileiro. O Conde D avançou sobre crianças, matou mulheres, matou velhos. En realidad los niños no fueron a la guerra vino hasta los niños. Só há culpados, não há inocentes nessa história aí, né? O Brasil queria garantir a sua navegação nos rios do Prata. E o Paraguai também. Essa região sempre foi uma região conflagrada. O Solano Lopes desempenhou o papel do fósforo aceso no barril de pólvora. Né? Solano Lopes invadiu e saqueou cidades brasileiras. Dom Pedro II quis se vingar. Dom Pedro, como se dizia na época, era uma luva de veludo escondendo uma mão de ferro. Batalhas nos rios, no pântano, contra todo tipo de adversário. E agora, o Paraguai está devastado. En una matanza absolutamente inútil que diezmó al pueblo paraguayo absolutamente. Os números mais fiéis indicam que o Paraguai tinha uma população em torno de 500 mil pessoas antes da guerra. Doenças e combates foram responsáveis por mais de 300 mil mortes, 60% da população. Do lado brasileiro, com uma população de 9 milhões de pessoas, morreram cerca de 75 mil brasileiros, menos de 1% da população. Toda a força dos países aliados destruiu o pouco que esse país agrário tinha. O nosso exército cometeu aquilo que eu chamei de genocídio. Tecnicamente pode até não ser, mas na prática, no sentimento que a gente tem e nos números da mortandade provocada, aquilo foi um genocídio. Olha, genocídio é forte demais, né? Embora se assemelhe a isso, né? Genocídio é uma coisa, massacre é outra. Fue realmente una catástrofe demográfica. Estamos hablando de 300.000 personas, ¿verdad? 3 de cada 5 paraguayos murió a lo largo de 6 años. Quer dizer, o Paraguai é o maior perdedor, sem dúvida nenhuma. História é escolha. Chamar de genocídio dependerá do momento. Usá-lo com propriedade, no meu entender, em relação à Guerra do Paraguai. De onde foi a intenção, jamais. Onde nós chegamos, sem dúvida. Para a conquista ser completa, Dom Pedro II ainda precisa encontrar Solano Lopes. Mas sua busca está próxima do fim. 1º de março de 1870. Acampamento de Cerro Corá, norte do Paraguai. Porque a ordem que o imperador tinha dado e o objetivo da guerra não era matar Solano Lopes, era retirá-lo do poder. In a very macabre scenario on the battlefield of Cerro Corá. É um caos ali, fogo, fumaça, gritos, é tudo muito rápido. Ele tenta fugir a cavalo. E o Chico Diabo, o nosso cabo, lançou. O cabo Francisco Lacerda fere a virilha de Solano Lopes e um tiro brasileiro mata o seu filho, Pantito Lopes. Elisa Lynch se enrola em uma bandeira britânica e consegue sobreviver. Foi fácil identificá-lo porque ele era o único gordo. São os últimos momentos de Solano Lopes. E aí, segundo a descrição do general Câmara, Solano Lopes está no riacho, ele dá ordem para que ele se renda. Solano Lopes pega a espada e diz que não se entrega e morre com a sua pátria. E um soldado, quando viu Solano Lopes erguer a espada, deu um tiro. Ele já estava mortalmente ferido, mas o tiro vai levá-lo à morte. Um verdadeiro patriota leva a sua pátria ao fim. Faltava perguntar se a pátria queria morrer com ele. E chega ao fim a Guerra do Paraguai. Dom Pedro II não saiu vitorioso. Afundou o Brasil em dívidas com bancos europeus e ainda fortaleceu o exército brasileiro, que na década seguinte, liderado por ilustres participantes da Guerra do Paraguai, transformaria o país em uma república, tomando o poder do imperador.
Francisco Solano Lopes, odiado pelos paraguaios nos anos pós-guerra, passa por um tratamento de imagem no século XX e hoje é o grande herói nacional, enterrado em um panteão dos heróis em Assunção. Lo que hicieron con Paraguay fue transformarlo en un país más pobre, más destruido, digamos, lo liquidaron a Paraguay. Todos perdieron finales, todos calcularon mal. It's time to be honest with our past and sincere with our own history. Es un golpe muy serio para la monarquía brasilera, que reveló una gran ineficacia en el manejo militar. The responsibility rests with successive Brazilian governments. É uma página sórdida da história do Exército Brasileiro. Não foi uma guerra em defesa da liberdade, não foi uma guerra para salvar a honra do Brasil. Os nossos soldados não foram heróis. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai resolveram com ódio e sangue inocente suas questões econômicas. Será que o tempo foi capaz de apagar todas as marcas?